Bom, o objetivo aqui é a gente falar sobre as questões de equação do primeiro grau que ficaram para ser feitas, né? Espero que vocês tenham feito. E aí, a gente vai tirar dúvidas sobre isso e entrar no assunto de regras de três, que é um assunto muito importante. É um assunto muito importante para o concurso público e tem algumas maldadezinhas, alguns macetes em relação a grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. E com isso a gente vai encerrar o nosso curso com esse assunto, tá? Mas segue aí uma questão que ficou na lista para vocês fazerem em casa. Qual foi a resposta de vocês nessa questão? Quem fez e quanto deu? Deixa eu ver aqui alguém. Muita dificuldade na interpretação, né? Então vamos discutir e construir essa questão juntos. Em um jogo de basquete, um dos times muito mais forte fez 62 pontos a mais que o seu adversário, que fez apenas a terça parte do total de pontos feito pelo time vencedor. Nesse jogo, o time derrotado marcou quantos pontos? Percebe? Ele não colocou a pergunta quantos pontos. Eu que estou dizendo, ó, o time derrotado marcou. Ele não. A pergunta é quantos pontos, já que todas as alternativas estão ligadas a pontos, tá? Então, voltando, qual é a dificuldade que às vezes essa questão traz para a gente? É a interpretação, a leitura, a construção de uma informação amarrada com outra informação, tá? Então, eu vou ler o enunciado de novo, para que a gente destaque os pontos importantes, como vocês deveriam fazer sozinhos em provas de concurso ou do Enem, tá? Ó, vamos lá. Em um jogo de basquete, um dos times muito mais forte, se é muito mais forte, o que a gente conclui com isso? É quem fez mais ponto, né, do que um outro time que esteja em jogo, né? Ó, fez 62 pontos a mais que o seu adversário. Bom, essa é uma informação. Que fez a terça parte do total de pontos feito pelo time vencedor. Então, olha só, o adversário fez menos pontos. E a terça parte do time vencedor. Então, vamos lá. Ó. O time vencedor, vou chamar de V. Ó, time vencedor. Ele fez 62 pontos a mais que o seu adversário. Ó. Olha uma escrita. A dificuldade que muitos de vocês relatam talvez seja conseguir sair desse problema para o papel, para o algebrismo, para a matemática, né? Para conseguir escrever isso em forma de conta. Então, olha só. Time vencedor. O vencedor fez 62 pontos a mais que o adversário, certo? Epa, eu anotei errado aqui. Ó. O ponto que o adversário fez mais 62 vai dar a pontuação total do adversário, do vencedor. Se o vencedor fez 62 pontos a mais que o adversário fez A pontos e o vencedor fez A pontos mais 62. 62 a mais. Beleza? Então, essa é uma equação montada. Depois ele diz o seguinte, ó, que fez apenas a terça parte do total de pontos feitos pelo time vencedor. Então, o adversário fez a terça parte. Terça parte de alguma coisa é essa coisa dividida por 3. Então, aqui, a gente montou duas equações. Sendo que essas equações que a gente montou tá com duas incógnitas, tem duas letras envolvidas, tá certo? Na verdade, a gente chama isso aqui de equação do primeiro grau, porque não cai num sistema profundo. Mas aqui a gente pode chamar isso aqui também de sistema de equação do primeiro grau, sendo resolvido pelo método da substituição. Como que eu vou resolver isso aqui? Ó? Se o A é igual a V sobre 3, eu vou pegar essa equação aqui, ó, A
mais 62 igual a V. E no lugar do A eu vou colocar, ó, V sobre 3 mais 62 igual a V. Ah, Renata, eu fiz, cheguei na resposta igual a sua, mas eu fiz de outro jeito. Tudo bem, não quer dizer que você analisou errado, mas observa qual foi a construção do seu raciocínio. Não compare apenas a sua resposta com a minha quando eu chegar na resposta final. Compare a construção, porque o que eu bato na tecla com vocês em todas as aulas do meu curso é exatamente isso. A gente não está aqui apenas para aprender conteúdo. A gente está aqui também para pensar qual é a forma mais rápida de ser resolvida. Então, observa se o seu raciocínio, se a linha de raciocínio que você seguiu, ela te gerou um resultado muito mais rápido do que o meu. Ou se foi coincidência, se deu certo nesse exemplo, talvez não dê certo para tudo. São coisas que a gente precisa avaliar. Porque aqui, essa construção de representar algo através das letras é o padrão para qualquer tipo de problema. Então, não é para um problema específico, tá? Aí, reparam, quando eu falo com vocês, que vocês que são meus alunos do curso de matemática básica, possuem mais facilidade, vocês saem à frente de outros alunos, é porque aqui, nessa etapa do nosso curso, nós estamos discutindo a equação do primeiro grau. E agora, de forma bem mais profunda, a gente está discutindo o quê? A interpretação de enunciados de questões de equação do primeiro grau que não venham com a equação montada de forma direta. Mas eu quero acreditar que quando estávamos falando da parte equação, só o algebrismo, ou seja, resolver uma equação com uma fração como essa aí, que vai sobrar para a gente fazer, que vocês tenham pegado, né, as dicas e os macetes de como resolver isso mais rápido. No aulão presencial, quando a gente estava na semana passada, a maioria das pessoas iriam fazer isso aqui por MMC, pensando 3 com 1, denominador de 3 com 1. Mas o que eu ensinei para vocês? Quem está com a fração, que no caso aqui é o V sobre 3, a gente repete, não repete o denominador. E quem está sem a fração, a gente multiplica por 3. Então, 62 vezes 3, vai no cantinho, faz a conta, vai dar 186. O 3 vezes o V, 3V. Eu saí daquela equação com a fração. E agora eu vou resolver. Eu tenho V aqui, eu tenho 3V lá. Se eu trouxer o 3V que está depois do igual, no segundo membro, para o primeiro membro, vai gerar uma equação com letra negativa, porque vai ficar V menos 3V, daria menos 2V. Então, eu não vou fazer isso. Eu, ao invés de trazer o 3V, eu vou levar o V para outro membro. Para que eu não caia numa conta com o expoente. Com o expoente não, com a letra negativa, né? Então, aqui, ó, tá dando 93, tá? Qual é a pergunta? O time derrotado marcou quantos pontos? Derrotado. Se minha conta deu V, tá? O V foi o vencedor. O derrotado eu chamei de adversário lá no início do contexto. E aqui fala que o adversário é V sobre 3. Então, 93 dividido por 3, a gente sabe que dá 31. Então, a resposta correta, alguém colocou no chat aí, que deu a letra B, tá correto. Mas entendeu esse raciocínio, fez de outro jeito, rabiscou demais, poderia ter se perdido, né? Então, analisa a forma que vocês fizeram. Quem não fez, anota essa resolução. E entenda que não tem uma regra, se é o X, se é o Y, se é o Z. Você dá a letra que você quiser no problema que é você que está montando. A questão é, você dá letras que você consiga associar corretamente, substituir de forma adequada, para que você não se perca no caminho. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não, Conseguiu entender o raciocínio? Tu tinha feito já, João? sim. Tinha dado a letra B mesmo? Uhum. Então tá ótimo. Tainara, qual linha de raciocínio que você seguiu? Até que fiquei, apesar de ter levado uns 3 dias para conseguir fazer, até que eu foi mais ou menos isso aí mesmo.
Foi E o mais ou 3 menos isso dias aí. para tentar fazer estava ligado a ter dificuldade de construir o processo, é isso? Isso, depois que tá pronto, é moleza. O problema é que é Mas uma aí quando você pergunta faz um conseguiu nó na fazer, mente da gente, que na minha mente, que eu não. Então eu falo, meu Deus. mas quando você conseguiu fazer, você seguiu mais ou menos esse Uhum, caminho, foi isso? fiz igualzinho. Tá ótimo, mandou bem exato. Vamos para a próxima. Vamos lá, próxima questão, a questão da FGV. Galera, assim, se é oficial a gente não sabe, mas já há uma conversa da Prefeitura de Duas Barras com a Fundação Getúlio Vargas, né, que é a FGV, com perspectivas de que o concurso seja organizado por ela. Não é nada concreto, não ocorreu licitação ainda, mas normalmente quando a Prefeitura começa a conversar com uma banca, e a banca que ela quer que seja a organizadora, né? Ocorreu isso com a PRB. A PLB falava que ia ser NCP, e a NCP falou assim, gente, a gente não pode ter certeza que vai ser ou não vai ser. No final foi NCP. Então, eu acabo tendenciando a achar que pode acontecer da de Duas Barras ser FGV mesmo, né? Bom, mas vamos lá. Próxima questão aí, essa questão de vocês do plano. Bom, a solução da equação K menos 3x igual a 8 é x igual a 2. Logo, K é que número, né? A solução foi que x é igual a 2. Se x é igual a 2, no lugar do x aqui a gente vai colocar o 2. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma essa questão, porque ela acaba sendo uma questão sem tanta interpretação. Ela é uma questão bem algébrica, algebrismo puro, tá? Mais diferente do tradicional, que tem duas letras envolvidas e tal, às vezes as pessoas se perdem. E as alternativas, elas reforçam tudo que nós estudamos no curso de matemática básica. Todo mundo tem que saber o que é o número par, o que é o número ímpar, se o resultado foi 14, não é a letra A, porque 14 é um número par, não é um número ímpar. Relembrar o conceito de número primo. O que é um número primo? Número primo são números que só possuem 2 divisores. No nosso caso, 14. 14 não é número primo. Até porque número primo, o único número primo par é o 2. 14 não é número primo. O único número primo par é o número 2. Então, 14 não tem como ser considerado número primo. E 14 ele é divisível por 1, por 2, por 7 e por 14. Então, 14 tem 4 divisores. Número primo é aquele número que possui apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Letra C, múltiplo de 3. Para o 14 ser um número múltiplo de 3, automaticamente a gente tem que pegar 14 e dividir por 3, ter resto zero. 14 dividido por 3 não dá resto zero, né? 14 não é divisível por 3, automaticamente 14 não é múltiplo de 3. E essa noção do que é divisível e múltiplo, essa noção invertida da história, ela tem que ficar muito claro que ela às vezes cai sobre múltiplo de 3 ou divisível por 3 e já gera confusão na cabeça das pessoas, tá? E aí, a resposta correta é a letra D. 14 é um número múltiplo de 7. Automaticamente significa que 14 é divisível por 7. Beleza? Então, a resposta correta é a letra D. Maior do que 15, claramente a gente já sabe que está errado. Beleza? Questão bem tranquila, né? Próxima questão. Se a idade de uma certa criança... Não sei onde eu tirei o certo, de novo. Se a idade de uma criança hoje é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 10 anos e a metade da idade que ela tinha há 2 anos, qual a sua idade hoje? De novo, se a idade de uma criança hoje, então vamos lá, qual a idade da criança hoje? Hoje. É a diferença entre a idade que ela teria daqui a 10 anos, a idade que ela teria daqui a 10 anos. Bom, daqui a 10 anos, ela hoje tem H, daqui a 10 anos ela teria H mais 10. É a diferença entre a idade que ela teria daqui a 10 anos e aí a metade
da idade que ela tinha há 2 anos. Beleza, tá montado, ó. Deixa eu escrever de novo. Qual é a idade da criança hoje? Não sei, eu escrevi aqui. Tá dizendo que a idade da criança hoje é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 10 anos, metade da idade que ela teria daqui a 10 anos. Se hoje ela tem H, daqui a 10 anos ela tem H mais 10, metade disso. A diferença entre isso e a metade da idade que ela tinha há 2 anos. Construir o problema. Essa é a idade da criança hoje. Acabou. Quem montou assim? Alguém conseguiu montar assim ou foi no rascunho por tentativa? Qual foi a construção? Alguém conseguiu montar essa escrita, essa equação? A resposta de vocês deu a letra D ou a letra E? Tainara deu D, a minha deu letra E. Vamos tirar a prova real disso? Se ela tem 6 anos hoje, ó. Se ela tem 6 anos hoje, vamos ver. Não, Renata, essa D eu falei foi a 2. Ah, foi da anterior? Uhum. Beleza. Essa alguém fez? Eu não consegui, não. Eu até tentei, botei X sobre 2 mais 5, que eu achei que seria metade de 10. Não deu muito Entendi. certo, não. Então, vamos arrumar a interpretação, olha só. Se uma criança, ou se a idade de uma criança hoje, ou seja, qual a idade dela hoje, chamei de H. Meu H está aqui. É a diferença entre a metade, olha só, metade da idade que ela teria daqui a 10 anos. Então, não é metade do 10. Qual é a idade dessa criança daqui a 10 anos? Se hoje ela tem H, a idade dela daqui a 10 anos é H mais 10. Então, quando você fala metade disso, não pode dividir só o 10, tem que dividir a expressão inteira, o H mais 10. Menos a idade que ela tinha 2 anos atrás. Então, H menos 2. E é metade disso tudo, não só do 2. Aí, aqui o que tem que ficar, ter cuidado? Ó, o jogo de sinal, ó, menos H e menos com menos vira mais. Mais 2, tá? Como tá tudo aqui sobre 2, esse H que está sendo denominador, eu multipliquei ele por 2. Então, virou 2H. Repeti H mais 10. Fiz o jogo de sinal aqui, menos H mais 2. H menos H morreu. 10 mais 2, 12. Então, H deu 6. A idade dessa criança hoje são 6 anos. Letra E. Todo mundo entendeu isso? Estão copiando? Vou dar só um pause aqui rapidinho para pegar uma água e estou voltando enquanto vocês copiam, tá? Acabando de copiar, ou tendo alguma dúvida específica, já coloca no chat que eu já volto.
Tudo certo aí, pessoal? Fizeram tudo certo? Entenderam? Posso passar? Próxima questão. Meu irmão tem 38 carrinhos. Se retirarmos dele a quantidade de carrinhos que possui e simultaneamente adicionarmos 8 carrinhos à quantidade de carrinhos que possui, ficaremos com quantidades iguais de carrinhos. A quantidade de carrinhos que eu tenho agora é de quanto? Então vamos lá, ó. Meu irmão tem 38 carrinhos. Então, irmão. Gente, eu tô sem controle motor nenhum aqui, peraí. 38 carrinhos. Se retirarmos dele, ele já tem 38. Se retirarmos dele a quantidade de carrinhos que eu possuo, é de eu. E simultaneamente adicionarmos 8 carrinhos à quantidade que eu possuo, ficaremos com quantidades iguais. Então, vamos lá. Se retirarmos dele a quantidade de carrinhos que possui, ou seja, ele tem 38. Se eu tiro dele a mesma quantidade de carrinhos que eu tenho, estou dizendo que eu tenho carrinhos, 38 menos e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, adicionar 8 carrinhos à quantidade que eu possuo, ficaremos com quantidades iguais. Aqui a equação está montada. Olha o menos aqui. Se eu trouxer o do segundo membro para o primeiro membro, fica menos 2 Aí, no decorrer da resolução da equação, eu vou ter que multiplicar por menos certo? Por menos 1, quer dizer. Então, não vou fazer isso. Vou pegar esse menos e jogar para o outro lado, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 38 menos 8, que estava aqui, mais Peguei o O menos do primeiro membro, passei para o segundo. E o mais 8 do segundo membro, passei para o primeiro. Então, 30 é igual a 2 30 dividido por 2 é igual a Então, é igual a 15. A quantidade de carrinhos que eu tenho agora é quanto? Vamos analisar a resposta, tá? O 15. É isso. Beleza? Letra D, 15. Tranquila essa questão? Alguma dúvida quanto a isso? Foi fácil essa, Rosângela? Você já tinha feito isso?
Beleza, então vamos para a próxima, pessoal. A soma da minha idade com a idade dos meus dois irmãos, vou chamar de x, y e z, é igual a 108. Daqui a 12 anos, a média de nossas idades será igual a quanto? Bom, olha só. A soma das idades dele é 108. Qual vai ser a idade deles daqui a 12 anos? Né? X mais 12, mais Y mais 12, mais Z mais 12. Média é você somar tudo e dividir pelo número de coisas que você somou. Se eu somo 2 idades, eu divido por 2. Se eu somar 3 idades, eu divido por 3. Então, ele quer saber a média das idades. Média das idades, eu vou somar as 3 idades. 1, 2 e 3. Eu vou somar as 3 idades e vou dividir por 3. Essa é a média das idades. Quem é x, y, z? A soma de x, y, z é 108. Então, olha só. X mais y mais z mais 36 dividido por 3. X, Y e Z é a soma das três idades, que é 108. Então, 108 mais 36 vai dar 144 dividido por 3. Isso aqui vai dar quanto? Então, daqui a 12 anos, a média das idades deles vai ser 48 anos. Vê se fez sentido para vocês. João tá aí, tinha feito essa, Tainara tinha feito essa. Como foi para vocês? Renata, eu fiz essa, deu a letra E também, mas eu não botei nada entre parênteses, nada não. Eu fiz assim, botei x mais x igual a 108. Aí botei 3x igual a 108 dividido por 3. E acho que botei mais. Acrescentei mais 12. Então, o Deu x mais 48. x mais x não pode ser, porque você não quer dizer que a soma. Você está afirmando que a idade dos três irmãos é igual. Não sei como é que eu fiz, não, mas deu 48. Não, beleza, mas entendeu? Mas só fica atento a uma coisa, olha só. Quando você bota, você chama três coisas da mesma letra, você está afirmando que essas três coisas são iguais. Entendeu? E a gente não sabe Porque se a era para idade dos igualar três tudo a irmãos pode ser igual. 108. Hã? Era igual a 108. Eu falei, aí eu somei. Não, tudo bem, mas olha só, você não pode somar x mais x mais x. Pode ter sido coincidência, dado certo na resolução desse problema. Por quê? A soma da minha idade com a dos meus irmãos é igual a 108, mas ninguém disse que eles têm a mesma idade. Por isso que eu usei letras diferentes, entendeu? Não, entendi. Próxima, acabou, né? O material acabou. Então, vamos para a regra de 3. Eu vou ver se eu passo um vídeo aqui para adiantar para vocês. Eu estou sem esse slide pronto aqui. Vê se vai dar para ouvir, qualquer coisa me fala, tá? Questões de regra de 3 para corrigir, né? E eu acho que a beleza. Então vamos à correção, tá? Pedir ajuda e paciência de vocês aí, que eu estou testando uma ferramenta nova, provavelmente a letra não vai ficar das melhores, ainda não consegui ter tempo de né?
já que é diretamente proporcional. Então, a gente vai fazer 4x igual a 1.800. 3 vezes 600. X é igual a 1.800 dividido por 4. X vai ser igual a 450, que dá a letra A, como a Lili disse que tinha dado, certo? Tudo bem para todo mundo? Posso passar para a próxima questão? Beleza, esse exemplo ainda é tranquilo. Próximo. Gastando R$ 82, consigo produzir em minha casa 16 bolos confeitados para revender. Quanto gastarei para atender uma encomenda de 24 bolos? Primeiro passo, né, o que a gente debateu muito na semana passada, o primeiro passo é entender qual é a grandeza envolvida, se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Bom, se eu gasto R$ 82 para fazer 16 bolos, se eu for fazer mais bolos, eu vou gastar mais. Então, é uma grandeza diretamente proporcional, né? Então, isso significa que é só a gente fazer do jeito normal. Então, ela gastou R$ 82 para fazer 16 bolos. Quanto ela vai gastar para fazer 24 bolos? A gente multiplica cruzado, vai ficar igual a 16x, igual a 82 vezes 24. Alguém já fez essa conta aí, quer me dar cola? De quanto deu? Beleza. Então, x vai ser igual a isso daqui dividido por 16, né? Beleza, R$ 123. Letra A também. Tranquilo, sem nenhum problema, todo mundo acertou essa. Posso para a próxima? Calma aí, gente. Não é esse vídeo que eu queria que vocês vissem. Eu acho que é outro aqui, peraí. Porque esse já está falando da correção. Eu quero que vocês vejam a explicação. Qual o número que você tem? Se eu comprar menos pacotes de Achei. Achei. Desliga o som, porque vocês não estão ouvindo? Não está ouvindo, não, Rosângela? Ainda está com eco? Oi, Renata, boa noite. Está sem eco já, mas estava com muito eco. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Vê agora. Agora está melhor. 8, eu vou pagamento. Corrigir. Agora começou o eco. Alguma coisa sobre isso, vagamente? Como... Ainda está com eco? Agora saiu o eco. que tá? Tem o eco. Ué. Você falando assim, tá saindo normal. Mas quando você anda no slide, o eco começa. Gente, a Deliane só aparece o slide anterior de fração. Todo mundo tá vendo o slide escrito assim, para compreender a regra de trade, é preciso conhecer as grandezas. Deliane, acho que é melhor você sair e entrar de novo, isso aí. Isso só tá acontecendo com você. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Na semana passada... semana passada parece que foi muito tempo, né? No sábado, eu comecei a introduzir o assunto de regras de trade, que é o conteúdo para a gente resolver a questão 32 e 33, que estava no meio das questões de fração, tá? Nas regras de trade, além de existir regra de trade simples e composta, nos dois casos, tanto na regra de trade simples quanto na regra de trade composta, se a gente não compreender o conceito de grandeza diretamente proporcional ou de grandeza inversamente proporcional, a gente não consegue fazer a conta. Porque a forma de fazer a conta muda de acordo com as grandezas.
Então, o primeiro passo, independente do algebrismo, né, matemático que envolve as contas, o primeiro passo é tentar entender o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, diferenciar as grandezas é o essencial no debate sobre regras de três simples e compostas. Olha um exemplo. Se eu compro um pacote de biscoito por R$3, isso significa que se eu comprar 2 pacotes de biscoito, ou seja, se eu aumentar a minha grandeza, pacote de biscoito, aumentar a quantidade, eu vou aumentar a minha despesa. O preço também aumenta. Então, nesse probleminha sobre pacote de biscoito e preço, eu tenho 2 grandezas envolvidas. Uma grandeza, quantidade de pacotes de biscoito. Outra grandeza, valor em real. Se eu compro mais biscoitos, eu pago mais. Se eu comprar menos pacotes de biscoito, eu vou pagar menos. Então, é muito intuitivo, porque é diretamente proporcional. Se eu aumento a grandeza, quantidade de pacotes de biscoito, automaticamente o preço vai aumentar. E é muito óbvio isso pra gente, né? Se eu compro 3 pacotes, eu vou pagar R$9. Se eu comprar 4 pacotes, eu vou pagar R$12. O que está acontecendo aqui? À medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. E isso significa ter grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma grandeza diminui, se a outra também diminuir, é diretamente proporcional. Se uma grandeza aumenta e a outra que está associada a ela no problema também aumenta, as grandezas vão ser diretamente proporcionais. Quando deixa de ser diretamente proporcional? Olha esse exemplo. Se eu vou de Talcara a Bom Jardim com velocidade média de 80 km por hora em 1 hora e 20 minutos, isso significa que se eu aumentar a minha velocidade média para 100 km por hora, o que vai ocorrer com o meu tempo? Aumentará ou diminuirá? Respondam no chat para mim, por favor. Eu vou aumentar a minha velocidade média. O que vai acontecer com o meu tempo? Isso, exatamente. Então, olha só. Nesse problema, eu tenho 2 grandezas sendo relacionadas. Velocidade média e tempo. As únicas 2 grandezas que estão envolvidas aqui. Velocidade média e tempo. Nesse tipo de problema, se eu aumento a velocidade média, o meu tempo diminui. Se eu diminuir a velocidade média, o meu tempo irá aumentar. Então, qual é o nosso desafio? Leu um problema. Você precisa concluir se ele é um problema de grandezas diretamente proporcionais ou se ele é um problema de grandezas inversamente proporcionais. Isso vai influenciar na conta, tá? Então, antes de começar a armar a conta sobre a regra de 3, porque todo mundo está acostumado a fazer regras de 3 em porcentagem, muitas das vezes, né? Não sei se na aula de porcentagem algumas pessoas estranharam aquele jeito de ser feito, porque a gente discutiu em porcentagem, quem não assistiu a primeira aula deve ter visto pelo link depois, mas nós discutimos em porcentagem várias formas de fazer a conta, evitando a regra de 3. A gente só usou a regra de 3 quando a gente precisa encontrar o percentual de alguma coisa. Quando precisou calcular 53% de alguma coisa, a gente viu a regra para isso sem regra de 3. E na regra de 3, quando a gente vai para porcentagem, em porcentagem é sempre diretamente proporcional. Não tem que pensar. Quando for montar uma regra de 3 para achar percentual ou achar o valor normal em porcentagem, ela é sempre diretamente proporcional. Então é só multiplicar cruzado e resolver a conta. Do jeito que a gente já resolveu problemas de regra de 3 na aula de porcentagem. Só que, por que aquela aula não está associada a essa? Porque lá sempre teriam problemas diretamente proporcionais. Aqui não. Aqui a gente pode encontrar problemas que têm grandezas inversamente proporcionais. Tá? Por exemplo,
Depois eu resolvo aquela conta ali para ver o tempo exato para vocês. Olha só, qual é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A regra de 3 simples, ela só vai envolver 2 grandezas. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aqui, pacote de biscoito com dinheiro, 2 grandezas, é uma regra de 3 simples. Litros de gasolina com dinheiro, regra de 3 simples. Ó, se você tem 10 litros se você compra 10 litros de gasolina por R$50, isso significa que se você comprar 5 litros, ou seja, reduziu a metade da grandeza, quantidade de litros de gasolina. Automaticamente o preço vai reduzir ao meio, né? Vai cair a metade. Por quê? Porque essas grandezas também são diretamente proporcionais, tá? À medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta. À medida que uma grandeza diminui, a outra também diminui. Então, elas são diretamente proporcionais. Agora, inversamente proporcional. Tem 2 grandezas aqui. Não deixou de ser a regra de 3 simples por ter grandezas inversamente proporcionais. Porque aqui eu tenho a velocidade média associada ao tempo. Eu só tenho 2 grandezas envolvidas. 2 grandezas envolvidas, regra de 3 simples. Quando vira regra de 3 composta? Quando você envolve 3 ou mais grandezas. Beleza? Depois a gente vai ver um exemplo com 3 grandezas. Olha só esse exemplo. Uma costureira produz 50 peças. Logo, 3 costureiras vão produzir quantas peças? Primeiro, esse problema é um problema de regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Vamos lá. Uma costureira produz 50 peças. Se aumentar o número de costureiras, o que vai acontecer com o número de peças? Também vai aumentar. Mais pessoas trabalhando vão produzir mais. Menos pessoas trabalhando vão produzir menos. E esse problema é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Exatamente, ele é um problema diretamente proporcional. Então vamos lá, Deliane, concentra para tentar entender a diferença. Se eu aumentar a quantidade de costureiras, eu vou aumentar a quantidade de peças produzidas. Se eu diminuir a quantidade de costureiras, eu vou diminuir a quantidade de peças produzidas. Que bom, beleza, Deliane, que bom que você entendeu. Agora, matematicamente falando, se eu entendi que é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado para fazer a conta, tá? Ó, eu multiplico cruzado. Eu vou fazer 1 vezes x igual a x. 3 vezes 50 igual a 150. Acabou a conta. Gente, estão aí, estão acordados, estão ouvindo. Conseguiram entender o que eu falo nesse vídeo de importante em relação às grandezas diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais? Conseguiu ficar claro isso? Porque a regra de 3 é simples e muita gente acaba achando que a regra de 3 é só você pegar, montar a regra de 3 e multiplicar cruzado. Mas se a gente tiver problemas que as grandezas são inversamente proporcionais, a forma de fazer muda. Isso está claro para vocês? Oi, Rosângela, quer falar? Pode falar. Rosângela? Quer falar alguma coisa? Eu troquei aí, explica, não entendi. Essa questão aqui agora, que está sendo resolvida, uma costureira produz 50 peças. Então, 3 costureiras produzem quantas peças? É isso que você entendeu? Só multiplicou por 3, porque é proporcional.
Agora, atenção, quem cochilou acorda, beleza? Todo mundo aí acordado. Esse exemplo é usual, é só multiplicar cruzado, porque ele é diretamente proporcional. Qual é a diferença quando a gente for usar um problema que é inversamente proporcional? Vocês não vão multiplicar cruzado, beleza? Vocês vão multiplicar reto. Se isso daqui fosse um problema inversamente proporcional, eu faria 3 vezes x igual a 1 vezes 50. Beleza? Se for diretamente proporcional, eu aplico a regra de 3 da forma padrão que a gente está acostumado, só multiplicar cruzado. Se for inversamente proporcional, eu não vou cruzar, eu vou multiplicar retinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar outro exemplo aqui. Coloquei. Ó, um trabalhador ganha no ano, coloquei entre parênteses aí para vocês compreenderem, né? Mas não precisaria colocar. Ganha no ano, o que isso significa? 12 meses. R$12.540. Quanto esse mesmo trabalhador ganha em 5 meses? Outra coisa grave. Olha o meu exemplo. Um trabalhador ganha no ano. Qual é a grandeza envolvida? Ano. Quantos anos? 1. Eu não posso colocar 1 ano associado a 5 meses. Porque ano é uma coisa, mês é outro. Então, na hora que eu for arrumar a minha grandeza, embaixo de cada coluna, as grandezas têm que estar associadas. 12 meses, 5 meses. Se eu colocasse 1 no lugar de 12, eu não poderia colocar 5. Porque seriam duas grandezas diferentes. Beleza? Agora, 12.540 é dinheiro. 12.540 é dinheiro. O que eu estou procurando é dinheiro. Então, o X tem que ficar debaixo de 12.540. Muito cuidado para não inverter a ordem. Colocar o X debaixo do 12 e o 5 debaixo do dinheiro. Tem que ser coluna com coluna. Os elementos de uma coluna envolvem a mesma grandeza. Os elementos da outra coluna têm que envolver a mesma grandeza. Esse problema, ele é diretamente ou inversamente proporcional? Vamos lá, gente. Todo mundo concentrado. Se em 12 meses eu ganho 12.540, isso significa que se eu diminuir o número de meses trabalhados, significa que eu vou ganhar menos. Se eu aumentar o número de meses trabalhados, eu vou ganhar mais. Então, esse problema ele é diretamente proporcional. Quanto mais os meses passam, mais eu ganho. Correto? Entenderam a noção desse problema? Sim ou não? Daniele, vamos lá, de novo. Você recebe o salário fixo todo mês. Aí você, em 12 meses, ganhou um total de R$12.540. Se você for diminuir o número de meses calculados, o que vai acontecer com o seu salário? Você vai ganhar menos. Se você for analisar mais meses trabalhados, o que vai acontecer com o seu salário? Você vai ganhar mais. Então, à medida que o número de meses diminui, o dinheiro diminui. Se o número de meses aumentar, o dinheiro aumenta. Visualizou? Que bom, que bom. Mais alguém? Mais alguém que tinha colocado inversamente proporcional ficou sem entender ou já entenderam igual a Daniela conseguiu? Como estão aí? Me deem um feedback. Entenderam que é diretamente proporcional ou não? Beleza, que bom. Vamos avançar então. Se é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado ou retinho? Beleza, Jéssica, é isso aí, cruzado. Cruzado, tá?
Se é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Se for inversamente proporcional, eu vou multiplicar retinho. Beleza? Aqui eu pulei uma etapa, ó. Eu não escrevi x igual a 62.700 dividido por 12. Eu já fui lá e fiz a conta, coloquei o resultado. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar o outro exemplo. Não consegui. Peraí. Deixa eu fazer a conta com vocês aqui desse caso. Vocês estão conseguindo ver, mesmo de forma editável? Beleza. Vamos ver como fica a conta nesse caso de inversamente proporcional, tá? Ó, eu tenho aqui 1h20. 1h20 significa hora com 20 minutos. Eu não posso colocar isso dessa forma na regra de 3, porque 1h20 minutos em número não é 1,20. Então, eu tenho que transformar tudo para minuto. 1h20 minutos significam quantos minutos ao todo? Isso aí, Jéssica. Isso aí. Olha só, vou colocar aqui a grandeza. Velocidade média, 80 km por hora e 100. Está sendo dito que se eu for a 80 km por hora, eu levo 1h20. Isso significa 80 minutos. Então, aqui desse lado, na segunda coluna, eu tenho a grandeza minuto. E eu quero descobrir quantos minutos eu vou levar, caso eu vá 100 km por hora. E aí, a gente interpretou que esse problema ele é inversamente proporcional. E, quando isso ocorre, a forma de fazer a conta muda. Então, nesse caso, eu não vou multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar reto. Então, vai ficar 100 vezes x igual a 80 vezes 80. X vai ser igual a 6.400 dividido por 100. Se o x está na coluna do minutos, isso significa que a resposta que deu 64 corresponde a minutos. Ou seja, a 80 km por hora leva-se 80 minutos. A 100 km por hora, aumentando a velocidade, o tempo diminuiu, passando a 64 minutos, 1h04. Entenderam? Sim, não, talvez. Fale agora, cale-se para sempre, porque da próxima aula a gente não vai falar sobre esse assunto. Analisa aí e me fala, que eu volto, se precisar. Explico sim. Jocilene, qual parte você acha que você não entendeu? A interpretação que é inversamente proporcional ou a conta? Beleza, vamos lá. Vamos lá, a conta. Separando as duas grandezas envolvidas, quilômetro por hora e minuto.
Vê se até a arrumação todo mundo entendeu. Diz aí para mim, sim ou não. A montagem da regra de 3 ficou clara ou não? Beleza. Se fosse um problema diretamente proporcional, nós iríamos multiplicar cruzado. Ficaria 80 vezes x igual a 100 vezes 80. Se fosse diretamente proporcional, mas não é. Se esse problema é inversamente proporcional, eu vou multiplicar reto. O que significa esse reto? 100 vezes x Gente, vai ser igual a vocês estão 80 ouvindo? vezes 80. Visualizaram até aí? Foi agora, Josilene? O que é multiplicar retinho? Com uma voz só ainda ou estão ouvindo com as duas vozes? Tranquilo para todo mundo? A verdade é que eu deveria colocar aqui para vocês enxergarem melhor, isso aqui, ó. Estão conseguindo entender a explicação direitinho? Ver se ficou melhor de entender. Ó. Na regra de 3, diretamente proporcional, esse vermelhinho está como um X, está cruzado. E aí, na inversamente proporcional, está retinho. Compreenderam melhor agora? Ficou claro? Que bom, Josilene. De nada. Vamos ver outro exemplo aqui agora para ficar mais claro. Vamos lá, primeira coisa. Esse exemplo que eu coloquei aqui agora é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que vocês acham? Pensa de novo, gente. Interpreta de novo. Isso aí, Josilene, é inversamente. Analisa aí que eu já vou explicar o porquê para quem não entendeu. Vamos lá. Sabendo que 2 operários concluem um serviço em 9 dias, 6 operários, 6. Eu vou ter mais pessoas trabalhando. Eu tenho 2 operários trabalhando 9 dias. Fazem serviço 9 dias.
Se eu coloco 6 operários, o que vai acontecer com o serviço? O serviço vai acabar mais rápido. Ou seja, eu aumento o número de operários, isso vai fazer com que o número de dias trabalhados diminua. Aumentou o operário, diminuiu o dia. Se não estão indo na mesma proporção, um está aumentando e o outro está diminuindo, as grandezas são inversamente proporcionais. Entenderam? Beleza. Vamos resolver essa conta aí, então. Vocês fizeram a conta ou fizeram de cabeça, Daniela e Jocilene? Beleza. Isso aí. Vamos lá, então. A gente viu ali que eles são inversamente proporcionais, né? Então, o modelo de conta é esse aqui. Vamos lá. 9 operários. Não. 2 operários. 9 dias. 6 operários. X dias. Como nós chegamos à conclusão que é inversamente proporcional, a conta é retinha. E a resposta está certa, dá 3. Isso aí. 3 dias. Beleza? Agora vamos ver, para a gente encerrar a aula de hoje, um problema que envolve regra de 3 composta. Não sei se eu consigo aumentar essa tela, Rosângela. Regra de 3 composta. Vamos lá. Na regra de 3 composta, qual é a diferença? A gente tem mais análises para serem feitas, tá? Por quê? Na regra de 3 composta, desculpa, pessoal, voltei. Desliguei o som aqui sem querer. Olha só, quando eu tenho regra de 3 simples, eu só tenho 2 grandezas. Então, eu vou analisar uma grandeza com a outra e ver se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. No caso da regra de 3 compostas, a gente vai fazer mais análises, porque a gente vai ter mais grandezas envolvidas. Olha só, 2 pessoas, então já estou notando aqui, pessoas. Pagaram está associado a grana, dinheiro. Em 6 dias. Então, qual é a outra grandeza envolvida? Dias. Número de dias. Beleza? Número de dias. Então, eu tenho aqui 2 pessoas pagaram R$960 para ficarem hospedados 6 dias.
tá? 6 dias hospedados. Quanto o hotel cobrará, ou seja, pagará não, né? Cobrará. Para uma pessoa em 15 dias de hospedagem. Beleza. Quais vão ser as análises feitas aqui? Foca na coluna que tem o X, tá? Foquem na coluna que tem a variável que você quer descobrir. Então, a gente vai focar na coluna que está 960 em cima e o X embaixo. Nós teremos que fazer duas análises de grandeza. Uma, a coluna do dinheiro com a coluna do dias. Esquece o número de pessoas. Depois, coluna do dinheiro com a coluna de pessoas. Esquece o dia. Tá? Vamos ignorar. Então, vamos lá. Vou começar fazendo a análise da coluna de pessoa com dinheiro. Não importa a ordem que você começa para fazer a análise, não, tá? Não importa. Não importa que você faça análise. Vamos lá. Se duas pessoas pagam R$ 960, não importa em que, tá? Esquece dias. Se duas pessoas pagam R$ 960, uma pessoa vai pagar menos. Mais pessoas vão pagar mais. Então, analisando pessoa e dia, automaticamente isso significa que essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Vou colocar um desenho aqui para a gente não esquecer que isso aqui é diretamente proporcional. Ó, a grandeza, pessoa e dinheiro é diretamente proporcional. Se uma pessoa paga um valor, duas pessoas pagam mais, três pessoas pagam mais. Até aí concordam comigo? Beleza. E agora dinheiro com dia? Vocês acham que é D de diretamente proporcional ou é I de inversamente proporcional? Vamos pensar, dinheiro e dia. Se você, em 6 dias hospedado, paga R$ 960, a 15 dias você vai pagar mais. Então, as duas grandezas aí associadas são diretamente proporcionais. O que mudou nesse problema, perto dos outros que a gente estava fazendo? A única coisa que mudou nesse problema é que a gente tem aqui um problema com 3 grandezas, tá? Mas nesse momento, a gente não tem nenhum caso de grandeza inversamente proporcional, tá? Então, vamos lá. Como que vai ficar a conta? A gente analisou as grandezas. Como fica a conta? Primeiro passo, pega a... Rosângela, como é uma gravação, não tem como eu fechar os quadros ao lado, entendeu? Porque é uma gravação. Coluna que tem a letra. Pega a coluna que tem a letra. Depois, você pega qualquer uma das outras duas colunas, não importa qual. Mas está acabando E já. coloca uma multiplicando a outra. Repito sim. Me diz uma coisa, Deliane. Até a análise dessas 3 grandezas, para eu colocar aquele Dzinho e o outro Dzinho, você entendeu ou não? A parte de comparar. Vou colocar de novo, peraí. Vou voltar. Vamos lá. Primeiro passo.
Viu que o problema tem 3 grandezas, vai ter que fazer mais análises. Coloquei as 3 grandezas indicadas aqui. Arrumei os valores que estão dados no enunciado. 2 pessoas pagam R$ 960 em 6 dias. Uma pessoa, em 15 dias, vai pagar quanto? Só arrumei. Tudo bem até aí, Deliane? Beleza. O que você precisa fazer agora? Comparar se dinheiro com dia é diretamente ou inversamente proporcional. Depois que você fizer essa comparação, você tem que comparar dinheiro com pessoa. Sempre assim. Sempre comparar a coluna que está com a letra com as outras. Sempre. Então, se 2 pessoas pagam um valor, uma pessoa, ou seja, menos pessoas, vão pagar menos. Se eu tenho mais pessoas, vão pagar mais. Então, esse problema é diretamente proporcional. Agora, se eu tenho que 6 pessoas pagam R$ 960 numa hospedagem, mais pessoas vão pagar mais. Então, a gente concluiu que, analisando de 2 a 2 as grandezas desse problema, ambas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Beleza. Agora, como a gente faz a conta? Repete a coluna que tem a letra, coloca o igual. Sempre vai ser assim, tá? Qualquer caso que vocês forem começar a fazer, pega a coluna que está em a letra. Ela vai ficar antes da igualdade. Depois, você coloca as outras 2 colunas sendo multiplicadas. Tá? Aí agora a gente vai resolver a conta. Essa conta aqui tem várias formas de resolver. Vocês podem resolver do jeito que eu expliquei lá na parte de porcentagem, que é simplificando as coisas. Ou você pode resolver direto, tá? Ó, multipliquei aqui. 2 vezes 6, 12. 1. Olha só, pessoal, agora aqui, depois desse caso aqui, a gente precisa fazer a conta. Multipliquei 2 vezes 6, 12, 1 vezes 15, 15. Para minha conta ficar menor, eu estou simplificando. Eu peguei 12 e dividi por 3, dá 4, 15 dividi por 5. De brinde, por 3 quer dizer dá 5. Simplifiquei a conta. E aí agora eu vou resolver acho importante vocês a minha equação normal. Acabou o problema de regra de 3. Real. O problema de regra de 3 que existia aqui é como chegar nessa conta. Depois que você fizer a conta... A aplicabilidade real dessa questão de grandezas inversamente proporcionais é quando você estuda a regra de 3 compostos. Depois que você armar a conta, o problema é só a regra de 3. Pronto, acabou a conta, tá? Que deu 1.200. Então, o que aconteceu aqui? Analisou as grandezas, armou as colunas e resolveu a regra de 3. E resolveu a equação do primeiro grau, que é decorrência dessa regra de 3. Tá? Eu tenho mais um exemplo para colocar para vocês aqui, mas pela hora não vai rolar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que junto a recepção do curso envie... Pessoal, todo mundo aí? Deu para entender um pouco a noção e aplicabilidade das grandezas inversamente proporcionais? Vocês vão ter a gravação do vídeo disponibilizado para vocês de novo, tá? E aí vem o simulado do curso de vocês, que a gente manda o link até quarta ou quinta-feira. Eu mando o link com o simulado no Google Forms,
tirem um momento, seja quinta, sexta, sábado ou domingo, que vocês façam esse simulado como se fosse uma prova de concurso público de fato, tá? Para que vocês se avaliem e a gente discute sobre isso no encerramento do nosso curso na segunda-feira que vem. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite e bom simulado.